Quero convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1, os versos 1 ao 9. Farei a leitura, os irmãos acompanham. Diz assim então a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quero pedir para o nosso irmão, reverendo Acácio, para que ore ao nosso Deus, pedindo por sua bênção, sua graça, para esse tempo de exposição, de estudo da palavra do nosso Deus. Vamos orar com o nosso irmão? Pai bondoso, a sua palavra foi lida e nós a reverenciamos porque é a expressão do seu caráter perfeito e santo. Amém, Senhor. Por isso vimos suplicar que o Senhor nos ilumine a mente e o coração, de maneira que a instrumentalidade do seu servo, pastor Luiz, possa ser tão útil na nossa vida, ao explicar para a gente aquilo que o Senhor quer, na situação de cada um, na manhã deste dia. Obrigado pelo Deus tremendo e maravilhoso que o Senhor é, pela palavra perfeita que o Senhor nos deu e pela sua paciência em instruir-nos, para que ela seja relevante e faça diferença na nossa vida. Amém, Senhor. Portanto, Pai, comunica a cada um de nós, segundo a sua vontade, nós pedimos. Usa o seu servo na proclamação, na explicação desta palavra. Que o Senhor fique satisfeito com o culto que nós juntos estamos prestando ao Senhor. Amém, Senhor. Assim nós glorificamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 O livro de Josué, bem sabemos, é um livro que narra a história do povo hebreu após a peregrinação no deserto por 40 anos. Josué, quando toma a liderança, ou melhor, quando lhe é dada a liderança desse povo, ele tinha 90 anos de idade. Após a morte de Moisés, então, ele inicia esta caminhada com o povo. A missão dele, portanto, era conduzir o povo nesta conquista agora da terra de Canaã. Porque essa terra havia sido prometida pelo próprio Deus há muito tempo. E essa terra de fato seria deles. Mas eles teriam que conquistá-la. E não seria nada fácil. Seria de fato com muito esforço. Mas Deus daria ao seu povo a posse dessa terra prometida já há muito tempo atrás. E Deus faria isso por pelo menos 2 motivos. O primeiro deles era para cumprir a promessa que Deus mesmo havia feito a Abraão. E esta promessa está registrada lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, que diz assim:
apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus havia feito esta promessa. Deus havia chamado Abraão, tirado ele lá da terra de Ur dos Caldeus, e dizendo para ele: olha, vai para um lugar que eu vou ainda lhe mostrar. E nesse ponto, então, Deus mostrou a terra para ele e disse: esta terra eu vou dar para você. Portanto, era para cumprir essa promessa feita com Abraão lá no passado. Mas um outro motivo que Deus daria então essa terra àquele povo, aos filhos de Abraão, era para que servisse de testemunho para as outras nações. Na medida em que a aliança de Deus com esse povo fosse alcançando outros povos, porque quando Deus chama a Abraão e diz para ele: você vai ser uma bênção, você será uma bênção para todas as famílias da terra, eu vou multiplicar você, vou multiplicar o meu povo através de você, mas não simplesmente para povoar esta terra que eu vou lhe dar, não simplesmente para povoar outras terras, mas para influenciar os outros povos, para fazer o meu nome conhecido em toda a terra. É através de você, Abraão, através dos seus descendentes. Então, motivos alguns pelos quais Deus daria a terra àquele povo para cumprir a sua promessa, a promessa da aliança com o seu povo, e para fazer o seu nome conhecido, para mostrar para toda a terra quem é o Deus, o único que há, o Deus Criador, o Deus sobre todas as coisas. Assim, nós temos nesta introdução do livro de Josué, nesses primeiros 9 versos, algumas palavras ditas pelo próprio Deus diretamente a Josué, a fim de encorajar, animar a Josué, como também ao povo, para essa difícil empreitada que eles teriam pela frente, visto que eles ganhariam a terra, mas teriam que lutar por ela. Assim, começando no verso 1, diz-nos assim então a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Interessante que as palavras que Deus vai dizer a Josué, aqui nesses versos que nós já lemos, elas foram ditas pelo próprio Moisés a Josué, obviamente antes de Moisés morrer. Moisés, quando passa a liderança, a sua liderança, a mando de Deus para Josué, como Deus havia então lhe ordenado, ele diz essas palavras, ele o anima, ele o encoraja. E você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 31, aí de Deuteronômio, a partir do verso 1, Moisés diz assim então: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, Deuteronômio 31, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Aí os versos 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: se forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará,
nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. É muito interessante esta palavra. Visto que Moisés tinha acabado de dizer, há pouco tempo, estas mesmas palavras que Deus havia mandado ele dizer a Josué e ao povo. E agora vem Deus e diz novamente, e agora diretamente ao seu servo. E é interessante nós olharmos para as Escrituras por diversas ocasiões, em outros contextos, em outras situações também. A palavra do Senhor vem sendo repetida. É muito interessante lembrarmos também que o próprio livro do Deuteronômio quer dizer a repetição da lei. A lei já havia sido dada. Levíticos registra toda uma explicação da lei, mas Deuteronômio vem para essa lei ser novamente dita ao povo de Deus, pelo simples fato que nós muito rapidamente nos esquecemos da palavra de Deus. Muito rapidamente deixamos para lá as coisas que Deus disse. E tanto isso é verdade, que se nós olharmos, se nós lermos o livro de Josué, e mais adiante o livro de Juízes, nós vamos observar que a conquista da terra prometida pelo próprio Josué no seu tempo, não foi plenamente conquistada. Pois eles não observaram a lei. Eles não obedeceram por completo as palavras de Deus. Eles se desviaram. Apesar da ordem de Deus, apesar dos avisos de Deus, apesar dos lembretes de Deus, eles se desviavam. Mas, voltando lá para Josué, no verso 1, é nos dito, nesse primeiro verso, que Moisés era um servo do Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ambos servos do Senhor. Apesar de toda a proeminência que Moisés alcançou, apesar de toda a liderança, toda a influência, todo o poder que Deus lhe deu para liderar aquele povo, conduzir aquele povo, através de Moisés, Deus deu a lei, a sua palavra, para que ele então passasse ao povo. Moisés era um servo do Senhor. E como acabamos de ler aqui em Deuteronômio capítulo 31, antes de Moisés passar estas palavras para o povo, como também para Josué, interessante um relato que tem ali que por vezes passa despercebido. Ele diz assim: eu não entrarei na terra. Eu não vou entrar na terra. Como muitos do povo de Israel morreu no deserto por conta da desobediência, da incredulidade, ficou no deserto. Deus puniu esse povo lá. Deus não deixou que aquele povo nem sequer visse a terra. Deus ainda teve misericórdia de Moisés e o deixou ver a terra. Mas o que eu penso de interessante também neste momento, neste registro, Moisés como um servo. Poderia rebelar-se, não é? Ah, lá vou eu querer dar alguma ordem ou passar algum bastão para Josué. Deus aqui, faça isso. Deus que chame outro. Eu não vou nem entrar na terra. Sofri com esse povo esse caminho todo, não vou entrar na terra. Moisés, servo. Não importava a sua posição, era um servo, mostrando e ensinando um futuro servo, o seu servo Josué, servo de Deus. Então essa palavra de Moisés para Josué, de Deus para Josué, mostra para nós, mostra para eles, mostrou para eles, assim como Deus andou com Moisés, assim andaria com Josué. Josué foi sendo preparado por Deus, quando foi colocado junto de Moisés, para andar com Moisés. Se os irmãos se lembram, lá em Êxodo capítulo 24, no verso 13, nós temos o registro, que quando lemos assim muito rapidamente, não percebemos também outro detalhe.
quando Moisés vai ao Monte Sinai, quando ele é chamado por Deus para ir ao Sinai, onde ele vai receber então as tábuas da lei, Deus manda ele dar algumas ordens. Ficam os anciãos ao pé do monte, ficam lá o povo e os anciãos. Sabe quem é que sobe? Até onde é possível subir, obviamente. Sabe quem acompanha Moisés nesse momento? Josué. Está lá, como seu servo, como seu cuidador, como seu companheiro. Josué está com Moisés naquele momento grandioso da história do povo de Israel. Está lá, Josué, desde jovenzinho ainda lá, aprendendo com Deus, através do seu servo, através de Moisés. Que grande lição nós aprendemos. Mas porém, queridos, apesar de todo o preparo, junto com um dos maiores líderes que Israel conheceu, Josué também precisaria aprender a depender e a confiar em Deus. Irmãos e irmãs, apesar das posições que Deus coloca a cada um de nós, lembremos que sempre somos servos. Servos do Deus Altíssimo. Aonde quer que nós estivermos, aonde quer que Deus tenha nos colocado, qual posição Deus tenha posto cada um de nós, liderança, enfim, somos servos do nosso Senhor. Era desta maneira que Josué precisava se colocar, tal qual Moisés, assim Josué, assim cada um de nós. O verso 2 de Josué 1 nos diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Em primeiro lugar, devemos lembrar aqui que Deus vai dar algo que é dele. Outros povos tomaram conta daquele lugar, daquela terra, estão lá, mas a terra é de Deus, é do Senhor, lhe pertence. Ele dá a quem quer. O salmista sabia disso. No Salmo 24:1 registra o seguinte: ao Senhor pertence a terra, e não só a terra, e tudo que nela se contém, e tem mais, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, não deve haver lugar algum para soberba, para orgulho, em nenhum de nós. Tudo pertence a Deus, nada é nosso. Quando temos a oportunidade, por exemplo, num culto, de virmos devolver uma parte daquilo que Deus tem nos dado, de recursos financeiros, é devolver ao Senhor, pois tudo é dele. Ele nos dá a graça, e oremos para que nos dê sabedoria, para dirigirmos os 90%, ou o tanto que Ele deixa ficar conosco, nos dê sabedoria, nos dê amor, nos dê graça, para administrarmos bem aquilo que Ele tem posto nas nossas mãos. Mas tudo é do Senhor. Nada pertence a nós. Somos servos. Ele nos dá algo, o que quer que seja, para administrarmos, para nós cuidarmos. Ao Senhor pertence a terra. E essa porção de terra, ela foi prometida por Deus quando fez então a aliança com Abraão. Lá no capítulo 13 de Gênesis, você pode ir lá comigo? Gênesis capítulo 13. Os versos 14 e 15 nos dizem assim: disse o Senhor a Abrão, ainda Abrão e não Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. A ênfase aqui, que eu quero destacar, está no verbo futuro. Darei.
olha, vou dar isso para você. Mas se nós olharmos 2 capítulos à frente, no capítulo 15, os versos 18 ao 21, aí em Gênesis, dê uma olhadinha. Verso 18 do capítulo 15. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. E ele descreve novamente aí os limites da terra. Eu dei. A ênfase agora está no passado. Mas interessante, não é? Ele vai dar, mas ele já deu. E de fato Josué vai pisar na terra 470 anos depois. É o já e o ainda não, não é? Nós já estamos gozando das delícias celestiais em Cristo Jesus, não é como diz Paulo aos Efésios? Mas nós estamos aqui ainda. É o já e o ainda não. Assim é o nosso Deus, atemporal. E Ele quer nos colocar também nesta mesma situação, nessa mesma compreensão. Ele quer mostrar para nós que nós não dependemos dessas coisas aqui. Nós vivemos aqui, temos que lutar aqui, nós enfrentamos as dificuldades aqui, como também nos regozijamos e nos alegramos aqui, mas sempre com os nossos olhos, a nossa mente, nele. Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Os nossos olhares não estão e não devem estar aqui. Mas agora aqui nesse verso 2, voltando lá então para Josué no capítulo 1, nós temos o início do cumprimento dessa promessa. Como disse, 470 anos depois da chamada de Abraão. E olha a palavra de Deus então para Josué e para o povo: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, imaginemos como estava a mente e o coração de Josué nesse momento. Moisés estava morto. Moisés não estava mais com ele. Agora era Josué. Com Moisés, Deus abriu o mar vermelho, não foi isso? Mas agora com Josué, Deus abriria o rio Jordão. Pois Deus não acabou de dizer, ou Deus não disse aqui nesse texto, não nos disse através de Moisés, que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo? Da mesma maneira como eu andei com Moisés, eu também vou andar contigo. Da mesma maneira como eu acudi a Moisés, eu vou acudir você. Da mesma maneira que eu andei com Moisés, eu vou andar com você. Vai, passa esse Jordão. No capítulo 3, aqui de Josué, depois você pode ler, nós temos o registro de como é que foi vencido esse primeiro desafio de cruzar o Rio Jordão. Porque uma coisa parece fácil, não é? Passa esse Jordão aí. Atravessa esse rio aí. Esse rio nem se compara com o Mar Vermelho. Atravessa esse riozinho aí. Não é? Mas se você ler o capítulo 3, você vai ver o que precisou acontecer para que de fato eles pudessem passar a pé enxuto pelo rio Jordão. Eles não poderiam certamente fazer isso sozinhos. Eles não podiam conquistar a terra, nem sequer poderiam atravessar aquele rio. Mas eles fariam isso somente se Deus estivesse ao lado deles, junto com eles, caminhando com eles. Verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essa promessa, queridos, nós vemos repetida em vários
textos, Deuteronômio 11, 18 a 25, Josué aqui, 1, 7 e 8, e em outros lugares, a promessa que foi dada a Abraão, a Isaac, a Jacó, essa promessa passou por Moisés e ela seria cumprida através de Josué. Josué é um tipo de Cristo. Assim como Moisés foi dado a ele o trabalho, a função de tirar o povo da escravidão do Egito, um tipo de Cristo também. A Josué foi dada a missão de entrar na terra prometida. Josué significa salvação no hebraico, nós sabemos, e é o nome de Jesus no grego, no Novo Testamento. Josué é a salvação. Josué, e através dele, o povo vai entrar na terra prometida. Porém, o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obediência à palavra de Deus. Promessas que serão cumpridas pelo próprio Deus, mas promessas de Deus andar conosco, vinculada à palavra de Deus. Porém, como disse no princípio, disse no início, eles não obedeceram por completo a palavra. E a terra não foi totalmente conquistada por Josué, nem tampouco depois pelos juízes. Basta nós olharmos para esse livro dos juízes, que após a morte de Josué, as tribos de Israel, especialmente a de Judá, pelejou contra os cananeus, por exemplo. Josué já era morto. Ainda precisavam lutar contra aqueles que estavam ocupando a terra, que era para ter sido totalmente tomada pelo povo, pela liderança de Josué. Uma terra que foi delimitada, ali no verso 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Não era qualquer terra, não era um qualquer lugar, era um lugar determinado, um lugar delimitado, um lugar que de fato existe, é real. Ao norte estava o Líbano. Já ouvimos falar do Líbano? Será que existe o Líbano ainda hoje? No sul, ao sul, o deserto, até a divisa com o Egito. A leste, o rio Eufrates. Será que existe algum rio Eufrates ainda hoje? E a oeste, o Mar Grande, ou o Mar Mediterrâneo. Será que ainda existe esse mar? De fato, um lugar físico, um lugar que existe, um lugar real, verdadeiro. Deus delimitou, Deus deu, de fato, o lugar exato que eles deveriam tomar, que eles deveriam se empenhar, lutar para tomar posse, como Deus havia prometido para eles. Vamos ao verso 5? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. De fato, uma palavra de encorajamento e de ânimo. Deus precisava passar, Deus precisava lembrar a Josué. Assim como fui com Moisés. Josué passou grande parte da sua vida junto com Moisés. Acompanhou as lutas da liderança de Moisés. As lutas de Moisés com Deus, as lutas de Moisés com o povo. Josué, portanto, tinha uma difícil tarefa à sua frente. Foram 20 anos, desde quando ele recebeu das mãos de Moisés a liderança do povo, até a sua morte, pois ele morreu com 110 anos. Ele liderou uma numerosa nação, em várias batalhas, contra diversos povos que estavam ocupando aquela terra, a terra de Canaã. Vitórias e derrotas fizeram parte da sua caminhada. Eu creio, irmãos e irmãs, que enquanto lemos, enquanto lembramos da trajetória de Moisés, da trajetória de Josué, certamente devemos lembrar da nossa própria vida, da nossa própria trajetória. Como tem sido até aqui? Podemos e devemos louvar ao nosso Deus. Como será? A partir de hoje, amanhã, 2020,
os próximos anos? Como será? Josué pega a liderança de um povo até então nômade, um povo que vagou pelo deserto por 40 anos. Um povo que teve os seus anciãos morrendo no deserto, onde homens com menos de 20 anos é que foram preservados, e esses homens é que foram crescendo, então, e eram eles que iriam tomar a terra. Uma nação que foi preservada por Deus milagrosamente, por intermédio de Moisés, nesta caminhada, desde a saída do Egito, que foi tirado de lá com mão forte. Inúmeros milagres. Manifestação poderosa, graciosa, de Deus em favor do seu povo. A fúria, a ira de Deus contra os egípcios. Um povo que passou a pé enxuto pelas águas. Na verdade, pé enxuto não era pelas águas, né? Como paredes de águas no Mar Vermelho. Quando elas foram abertas, eles passaram pelo meio. Quando aquele povo viu o exército de Faraó sendo afogado, quando as águas se voltaram contra eles. Josué acompanhou, Josué estava lá, Josué teve a sua sede saciada com água tirada de uma rocha. Ele e todo aquele povo teve a sua fome satisfeita com o maná diariamente sendo dado para eles. Não plantavam, não colhiam, não trabalhavam pela comida. Além do pão do céu, tiveram ainda uma carninha. As codornizes. Porque, claro, reclamaram. Pois, claro, murmuraram. Suas roupas e calçados foram preservados por todo esse tempo no deserto. As noites foram aquecidas e iluminadas por uma coluna de fogo. Os dias foram protegidos do sol escaldante por uma coluna de nuvem. A promessa para Josué era a mesma. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A tarefa era difícil. Mas Deus lhes dá esta palavra de ânimo, de encorajamento. E não somente assim, vá. Não, eu vou com você. Eu estou junto com você. Eu te animo, eu te encorajo, mas eu vou junto com você. Assim como você me viu junto com Moisés, você vai me ver junto com você. Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. De fato, essa palavra de encorajamento dada pelo próprio Deus a Josué. Como lembramos há pouco, Moisés já tinha dado essas mesmas palavras lá em Deuteronômio 31, verso 7 e verso 23. Precisamos nos lembrar disso sempre, nos lembrar da palavra de Deus, nos voltarmos para ela. Deus diz, Deus cumpre. Não seria fácil de fato. E a narrativa do livro de Josué mostra isso para nós. Mas ele diz, tu farás. É pela liderança de Josué que o povo receberia por herança a terra que tinha sido prometida para eles. Deus usa quem Ele quer para fazer cumprir a sua palavra. Foi assim também com Moisés. Deus chama a Moisés, que está pastoreando no deserto, um fugitivo do Egito. Alguém que Deus chama, se mostra para ele, se revela para ele, diz tudo o que ele deveria fazer, e ele diz, olha, não posso. Não, eu sou até pesado de língua. Um medroso, talvez gago até fosse. Deus chama quem Ele quer. Somos servos. Lembram-se da figura do servo que contamos dias atrás? Aquele servo, escravo,
que fica parado, onde quando, por exemplo, os seus senhores estão ali fazendo uma refeição, e os servos apenas de olho nas mãos dos seus senhores, apenas ali esperando alguma ordem, levante, saia, vá, venha, enfim. Servos, somos servos, devemos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, esperando a sua ordem. E quando a ordem vem, é já, é agora, porque Deus está conosco, Ele vai conosco, Ele foi com Moisés, Ele iria também com Josué. Ele usa quem quer para cumprir a sua palavra. E ele diz aqui sobre juramento. Deus jurou que faria isso. Deus jurou que daria esta terra. Números 23, 19 nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E é algo muito importante que nós precisamos lembrar também. Nós somos chamados, somos convocados, exortados a sermos imitadores de Deus, não é? Portanto, seja também a nossa palavra sim, sim, não, não. Por vezes, queridos, ficamos cansados de ouvir pessoas no nosso meio cristão não cumprir a palavra. Mas precisamos ficar muito mais tristes quando nós mesmos não cumprimos a palavra que damos. Seja mais simples. Temos que ser imitadores de Deus. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Hebreus no capítulo 6. Você pode abrir lá também comigo. Hebreus capítulo 6. Os versos 16 ao 18. Hebreus 6, 16 ao 18 nos diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Podemos confiar no que Deus diz. Deus está dizendo isso para Josué: eu jurei que eu vou dar isso, esta terra, para os seus pais. Eu jurei lá atrás. Josué, você está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo? O pastor John MacArthur diz assim, comentando esse texto de Hebreus, ele diz assim: a palavra de Deus não precisa de confirmação alguma por parte de outra pessoa. Ela é confiável, porque o próprio Deus é fiel. As pessoas, quando fazem algum juramento, juram por alguém superior a elas. Mas como não há ninguém superior a Deus, ele jura pelo seu próprio nome. E neste contexto, as duas coisas imutáveis, pelo menos, que nós podemos ver, são a promessa de Deus e o seu juramento. Deus prometeu e ele não muda. Ele jurou, ele cumpre. Portanto, queridos, pelas mãos de Josué, o povo herdaria a terra que Deus prometera a seus pais. Deus é fiel e ele cumpre tudo o que ele fala. E para nós temos ainda muitas outras seguranças, e uma especial é esta: Deus fala e ele registra o que fala. E através dos séculos esta palavra tem sido preservada. E nós podemos conferir os registros das promessas feitas pelo próprio Deus.
E podemos conferir, não só nas Escrituras, como também na história, o cumprimento das promessas de Deus até hoje. Será que podemos duvidar do que acontecerá no futuro? Será que temos a coragem de duvidar o que acontecerá no futuro? Quanto às promessas do nosso Deus? Versos 7 e 8. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Parece que no decorrer desta fala de Deus, desde o versículo 1, até chegarmos aqui no versículo 6, parece que o versículo 6, ou melhor, o versículo 7, nós esperaríamos agora então, porque no 6, ser forte e corajoso, no 7 ele repete isso, então seja forte e corajoso, arme aí os homens, escolha aí os mais fortes, treine todos eles, não é mesmo? Dê um jeito aí de arrumar umas armas aqui, veja se tem um povo vizinho que possa lhe vender algumas armas, para você poder entrar lá e derrotar os seus inimigos. Poderíamos talvez esperar isso. Mas é muito interessante o que Deus diz para eles. Sejam fortes e corajosos para terem cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés passou para vocês. Nesses versos, queridos, 7 e 8, nós temos as bases para o cumprimento dessa promessa. Qual promessa? Herdar a terra, tomar posse da terra. Quais são as bases da promessa? Josué e o povo têm a promessa de Deus, que jurou lhes dar a terra. Eles também têm a história recente na vida deles, pois chegaram até ali guiados, protegidos, cuidados, amparados, direcionados por Deus. Mas Deus manda também que eles tenham força e coragem. Para quê? Para encarar os exércitos inimigos? É certo que isso precisa ter coragem, sem dúvida alguma. Mas o que Deus nos diz aqui na sua palavra, para ficarem firmes na palavra de Deus, naquilo que Deus já havia dito, na palavra de Deus, não desviar dela nem para a esquerda, nem para a direita. Ainda mais depois que ouviram o relatório de 10 espias, dos 12. Realmente lá é uma terra de gigantes. Realmente lá é uma terra que mana leite e mel. Vejam aqui o fruto da terra. Mas nós não podemos ir. Nós não podemos lutar contra esse povo. Eles são muito grandes, são muito fortes. Eles são bem armados. Eles sabem lutar, guerrear. Nós viemos do deserto. Nem enxada nós temos. Mas a palavra de Deus para eles, fiquem firmes na minha palavra, não desviem. Queridos, lutar contra os inimigos externos, sem dúvida alguma, mas lutarmos contra os inimigos internos. Os inimigos externos, o diabo, o mundo. Os inimigos internos, os nossos próprios pecados, os nossos próprios desejos. Vimos uma derrota, ou veremos, uma derrota no tempo de Josué, quando Acã se deixa levar pelos seus próprios desejos corruptos e pega capa e ouro, enfim, despojo que não era para pegar. Não cesse de falar deste livro
da lei. Mas nós não vamos tomar uma terra. Nós não vamos ter que destruir os inimigos. Nós não vamos ter que matar todo mundo de uma nação ou de outra. Não cesses de falar deste livro da lei. Testemunhar continuamente sobre quem Deus é. O que Deus de fato quer, queridos, aqui com Josué e quer conosco, Ele quer que a glória dele seja vista. Ele quer ser louvado, adorado, exaltado pelos seus feitos, através dos seus servos, sim, mas a glória é dele. A glória é sempre dele. Ele continua dizendo: medita nesse livro de dia e de noite. A palavra de Deus é o alimento espiritual de todo servo de Deus. Devemos ocupar, eles deviam, a mente com a palavra. É desejar conhecer a Deus cada vez mais, e assim conhecer a sua vontade para cumprir a sua vontade. É só assim que não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quanto mais eles tivessem da palavra de Deus, mais eles conheceriam a Deus, mais conheceriam a vontade de Deus, mais teriam, portanto, maneiras de cumprir a vontade de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, qual é o resultado? Qual é a consequência? Por vezes o povo quer ser próspero, nós queremos ser bem-sucedidos, mas nós queremos pular etapas. E a primeira etapa, e principal etapa, é a palavra. Queremos ser grandes oradores, mas não estudamos. Pregadores, mas não estudamos. Queremos ser grandes crentes, amigos do bem, mas não lemos a Escritura. Queremos ser bênção na vida dos irmãos, mas não conhecemos a Deus. Não amamos a Deus. Não amamos a sua palavra, não conhecemos a sua palavra. Como é que vamos dizer palavras que edificam, se nós não conhecemos as palavras verdadeiras que nos edificam? Não vamos ser bênção na vida dos irmãos, vamos ser maldição. Precisamos conhecer a palavra. Meditar, mastigar. O profeta comeu a palavra para dar esse exemplo. Coma a palavra. É o sustento para a nossa alma. Assim serão prósperos, assim seremos prósperos, assim seremos bem-sucedidos. A promessa da bênção dada a Josué, este é um princípio central para todo esforço e empreendimento, quer no plano material, no plano físico, no nosso dia a dia, como especialmente no plano espiritual. Ou seja, compreender profundamente as Escrituras e aplicá-las em todas as ocasiões das nossas vidas. A consequência é essa, um caminho próspero e bem-sucedido. Queridos, não há maior bem do que conhecer a Deus. Não há maior prosperidade e sucesso do que andar com Deus. Nós estudamos e queremos alcançar, temos falado sobre isso, alcançar e galgar aí mestrados, doutorados, pós-doutorados, vamos lá. Queremos subir na empresa, não é mesmo? Cargos e cargos, diretores, enfim, temos a nossa própria empresa, vamos lá. Mas não há nada que tenha maior sucesso e maior prosperidade do que conhecermos as Escrituras. Conhecermos a Deus. O Deus que quer habitar em nós e que habita em nós. Que mora em nós. Que quis, se fez homem para estar em nós. Como é que nós podemos ter alguém em nós que nós não conhecemos? Não é? Conhecemos através da palavra. Está aqui, escrita, registrada. Tantos detalhes, tanta bênção, tantos milagres, tanto poder, tanta graça.
presença de Deus. Não é isso? Não queremos? Preferimos os títulos? Preferimos derrotar os inimigos? Preferimos pegar nas armas? A espada está aqui. Por último, Josué não tinha opção. Era uma ordem. Não te mandei eu? Eu mandei você, vai. Você vai. Ah, mas é difícil? Ah, mas não tem a mais. Não tenha mais, queridos, porque Deus iria com ele. Não tenha medo. O salmista no Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Me lembrei de Elias, não é? Depois de tudo que fez, correu, de medo. Deus foi atrás dele. Você tem muita coisa para fazer ainda. Aí resolveu os assuntos lá. Né? Alimentou, cuidou dele, revigorou suas forças, o animou, o encorajou, agora volta. Tudo isso que você andou aí, vai fazer o serviço que eu estou te mandando fazer. Não é? Aí a gente vai lembrando das Escrituras. Aí a gente lembra de Jonas. Ah, eu vou para o outro lado. Tudo bem, vai indo. Até a hora que eu for te buscar. Mas você vai lá, fazer o que eu te mandei. Vai a contragosto. Porque falou a palavra lá, correndo lá em 5 minutos. Ele falou tudo que tinha que falar e caiu fora e ainda ficou depois olhando lá e murmurando ainda. Mas foi e fez o que tinha que ser feito. É muito melhor irmos com gosto, né? O Senhor teu Deus é contigo, no versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa certeza, queridos, de Deus estar com eles, também foi apoio ao povo de Israel muito tempo depois, quando já estava esse povo sendo cativo na Babilônia. Em Isaías 41:10, o profeta, boca de Deus, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O contexto dessa palavra de Isaías aqui é o contexto de Ciro, o imperador da Pérsia que tomaria o reino da Babilônia. Portanto, essa palavra de Isaías para o povo era para eles não temerem esse novo império, porque Deus seria com eles. Mateus 28:20, todos conhecemos essa palavra. O finalzinho do verso 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa do próprio Senhor Jesus. O contexto ali, claro, é de evangelização. O primeiro contexto ali é da evangelização. Mas será que há lutas para evangelizarmos? Será que há dificuldades para evangelizarmos? Será que há lugares difíceis para entrarmos? Será que há escárnio? Será que não há rebeldia? Será que não há ofensas? Enquanto vamos evangelizar? Será que a evangelização em qualquer tempo e lugar é fácil? É tranquila? Nós vamos e evangelizamos e as pessoas se convertem e é tudo uma bênção? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Promessa do próprio Senhor Jesus. E esse contexto da evangelização, será que há algo mais importante do que isso? Há algo mais importante do que a evangelização? Pois com ela glorificamos ao nosso Deus.
Último texto, Hebreus capítulo 13, verso 5. Interessante o contexto que o escritor coloca essas mesmas palavras que foram ditas para Josué, foram ditas por Moisés também. Hebreus 13, 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Interessante, não é? Pois ele pegou esta citação, exatamente, lá de Deuteronômio, quando Moisés falou para Josué. Deuteronômio 31, versos 6 e 8, também as palavras de Deus lá para Josué, em Josué 1,5, nesse texto que estamos expondo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E o contexto aqui então de Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Contentai-vos com as coisas que nós temos. Hoje nós podemos nos alegrar em toda e qualquer situação por causa dessa promessa? Podemos? Essa afirmação, então, repetidas vezes, nós vemos ao longo das Escrituras. Essa afirmação enfatiza a impossibilidade de Cristo nos abandonar. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É como se Cristo estivesse dizendo assim: não há definitivamente a mínima possibilidade de eu deixar você. Você não vai sozinho em lugar nenhum. Você não está sozinho. Você pode até se sentir sozinho. Mas isso é problema seu. Porque a Bíblia diz que Ele não nos deixa. Então eu prefiro acreditar na Bíblia do que crer nos meus sentimentos. Nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus que se fez carne, não para habitar entre nós tão somente, mas para habitar em nós. Aonde quer que tu fores. Vamos encerrar? Algumas aplicações. Hebreus 13, 8 vai dizer para nós que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o nosso Deus, é o Deus imutável, é o Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. João registra no seu Evangelho, no Evangelho do Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 58, as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pelo seu Espírito Santo habita em nós. A mesma confiança, a mesma fé e confiança que Josué foi encorajado a depositar no Deus dos seus pais, nós somos impulsionados a colocar em Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que foi com Moisés e que foi com Josué é o mesmo Deus que é conosco, que habita em nós, que anda conosco, aonde quer que nós formos. Por isso é sempre importante também nós lembrarmos onde é que nós vamos pôr a planta do nosso pé. Porque Deus está conosco. Por isso que é sempre importante nós lembrarmos onde é que nós vamos colocar os nossos olhos. Porque Deus está conosco. Por isso é sempre muito importante nós medirmos aquilo que nós vamos falar. Porque Deus está conosco, Deus está em nós. Em segundo lugar, queridos, a terra de Canaã, que foi prometida a Israel e parcialmente conquistada, literalmente, não é? Através da liderança de Moisés, apontava para a Canaã celestial.
a nossa terra prometida, onde pela fé no sacrifício de Cristo, no futuro, estarão todos os que nele crerem. Queridos, nós não buscamos, não esperamos e nem valorizamos posses materiais. Quero crer. Mas a vida eterna com Cristo, no novo céu e na nova terra de Deus. É para lá que devem estar os nossos olhos. É para esse tempo lá com Deus, que em breve chegará. Maranata, vem Senhor Jesus, que os nossos olhos devem estar fitos, colocados. Às vezes estamos querendo, já preocupados com o 2020. Como vai ser? Os nossos olhos têm que estar fitos na mansão celestial, na presença eterna com Cristo. Mas em terceiro lugar, mas até chegar esse dia, queridos, de fato teremos que lutar, tal qual Josué com o povo de Deus no passado. Mas sabedores, queridos, que a vitória é certa. Não sem esforço, mas a vitória é certa. No mundo nós teremos aflições. Tenhamos bom ânimo. Cristo já venceu. E se Ele está em nós, nós vencemos. E aliás, Paulo vai dizer que somos até mais do que vencedores, por meio daquele, o Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos ama. Primeiramente, portanto, queridos, e antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus, e as demais coisas nos vão sendo acrescentadas. Todas as nossas necessidades vão sendo supridas. Não foi assim com o povo no deserto? Da mesma maneira que aquele povo, nós teremos as nossas necessidades todas supridas, físicas, emocionais, materiais, espirituais. Sejamos fortes e corajosos. Contentemo-nos com as coisas que nós já alcançamos. Contentemo-nos com as coisas que nós já temos. Definitivamente, queridos, vivamos na prática aquele verso de Filipenses 4,13, muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Vivamos na prática. Aprendamos com Paulo a viver alegres. Na riqueza, às vezes parece mais fácil. Às vezes é um engano. Às vezes não é tão fácil assim viver alegre na riqueza. Mas às vezes parece mais fácil. Mas será que viver alegre na pobreza? Como será? Alegres quando estamos sendo honrados. Parece fácil, não é? Mas alegres quando estamos sendo humilhados, desonrados, escarnecidos. Alegres? Paulo diz que aprendeu a viver assim. Precisamos aprender. Para aprender, precisamos exercitar. Para exercitar, as questões vão acontecendo nas nossas vidas. E aí vamos percebendo, Deus está nos ensinando. Deus está nos disciplinando, nos discipulando. Deus está demonstrando o seu amor, a sua graça. Mesmo me deixando, ou nos deixando passar por isto ou por aquilo. Seja a pobreza, ou seja a humilhação, a desonra, ou qualquer outra dificuldade. Alegria maior, queridos, por termos as riquezas da graça de Cristo. Alegria, queridos, por sermos, ou por termos sido mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Não há maior honra do que estas. Por último, Deus mesmo empenhou o seu próprio nome para cumprir a sua palavra. O nome que está acima de todo nome. Pois velo pela minha palavra para a cumprir. É nesse Deus, queridos, o único que há, que nos cuida com amor eterno e incondicional, que nós somos chamados a pôr a nossa confiança, a nossa fé. E que seja assim, então, hoje, em 2020, que seja assim em cada um dos nossos dias, até a volta do nosso Senhor.
sejamos fortes e corajosos, pois o Deus Emanuel é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?